Então, lá, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, tá? Estou muito feliz por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para estar aqui hoje, aprendendo um pouco mais de química junto comigo. Eu gostaria de saber como é que vocês estão, como é que está sendo a semana de vocês, como é que está sendo o dia de vocês. Adelane, Fernanda Ingrid, João Marcos, Jadson Davi, tudo bom, meu amigo? Francisco Cauã, Vitória Cristine, Maria Clara, Rebeca, Maria dos Remédios, Tamires e Iandra. Adelane, música boa, muito bem. Também gosto, né? Eu prefiro mais essas músicas antigas, sabe? Eu já tive um pop rock mais antigo. A semana cansativa mais boa, eu sou prof, bem também cansativa, mas boa, tô aqui ainda cheio de energia, tô aqui no pique ainda, e segue final da tarde, ainda tem reunião, ainda tem outra aula à tarde, e vamos seguindo com tudo. Tá, tá indo bem também. Hoje eu acordei, acho que às 5h50 da manhã, aqui quando eu vi um olho e vem na cabeça, só mais 5 minutinhos, eu lembrei, rapaz, esses 5 minutinhos que a gente deita, chega 1 hora, chega 2 horas de sono, e as oportunidades não esperam 5 minutos, tá? Então, levantei e segui em frente. Maria Clara, queria ter metade do seu ânimo, professor. Eita, rapaz, o Jadson, Bartô Galeno, coloque na próxima aula, professor. Rapaz, tá ótimo. Deixa eu, peraí, colocar aqui do lado. Ih, se bem que na próxima aula acho que vai ser só em setembro. Vou colocar aqui, peraí. Peraí, só um instante. Vou colocar aqui na fichinha. Tá aqui, Jadson Davi. Pediu Bartô Galeno. Vou colocar uma música dele aqui. Né, no próxima aula. Até que anotar a data, foi no dia 23/7/2021. Está aqui, colocar aqui na parede. Cadê aqui de prioridades? Está aqui. Pronto. Anotado. Pronto, pessoal. Então vamos lá, vamos iniciar nossa aula. Eu gostaria de saber se na semana que vem vocês têm disponibilidade para termos uma aula à tarde, uma revisão para a nossa verificação de aprendizagem, que vai ser daqui a 2 semanas, mais ou menos. Tem, pessoal, algum dia da semana, terça, quarta, quinta ou sexta? Vai estar trabalhando. Ô, Jadson, mas a gente vai deixar gravado. Mas qualquer dúvida, se tiver também, pode perguntar no privado, não tem nenhum problema. Vou mandar uma lista de exercícios antes, para que vocês possam tentar responder e a gente está discutindo durante essa aula de revisão. Eu queria saber se vocês têm disponibilidade na terça, na quarta, na quinta ou na sexta-feira da semana que vem. Enquanto vocês vão pensando, eu vou colocar aqui a apresentação da nossa aula de hoje. Lembrando, já estava na nossa sala de aula virtual, os materiais, material extra, tinha uma videoaula também, que era um pouco mais, acho que de 20 minutos, não recordo ao certo tempo, para que fosse já uma preparação para a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham assistido e vamos lá! Propriedades coligativas. O que vocês entendem por propriedades coligativas? Ou se vocês já ouviram falar em propriedades coligativas? Já ouviram falar? Eu não consigo visualizar mais o chat. Bom, então o que a gente vai ver na nossa aula de hoje? O que nós iremos estudar? Nós vamos fazer inicialmente uma análise das mudanças de fase de agregação. Vamos ver relembrar um pouco sobre a evaporação dos líquidos puros, a ebulição dos líquidos puros, o congelamento dos líquidos puros e ainda o diagrama de fases. Vamos relembrar o diagrama de fases, que é interessante a gente fazer essa revisão. E ainda ver os efeitos coligativos. Quais são os principais efeitos coligativos que existem? Então, vamos ver a tonoscopia, bulioscopia, crioscopia e osmoscopia.
Eu acredito, provavelmente, que vocês já tenham ouvido falar ou já praticaram, com certeza, alguns desses efeitos coligativos, ou já utilizaram os termos, como, por exemplo, a osmose, ou então você já percebeu que, tá, vamos olhar aqui nessa tirinha, você está com más vibrações, vá para casa e faça o que eu falei. O cara vai lá, pensa, ao final. Não, banho de sal grosso não. Aí quando ele chegou, o caramujo tomou banho de sal grosso, só como é que ele estava. Aqui foi uma propriedade coligativa que aconteceu e foi a osmose. Então, quando ele tomou banho de sal grosso, devido na formação do corpo dele, a estrutura, quando ele tomou esse banho, o corpo perdeu água para esse banho de sal grosso, ele acabou ficando nesse formato, tá? Desidratado. Mas muito bem, iniciando a aula, a gente já viu, seja em documentários, ou em jornais, ou revistas, ou mesmo por internet, ou em algum filme, os icebergs, ou então a formação de gelo no Polo Norte e no Polo Sul. Já viram isso? Já, professor. Pronto, já observaram que, embora tenha essas camadas imensas de gelo, a água ao seu redor ainda está na fase líquida. Tá? Então, como é que a gente consegue explicar a água líquida ainda na temperatura ali abaixo de zero? Como é que a gente consegue? Tem gelo e ainda tem água líquida ali do lado. Alguém sabe explicar? Alguém sabe por quê? Ainda não, né? Nota prática. Você deve ter feito em casa, talvez, como, né, um cientista ali curioso, quer ver algo na prática, ou então você observou alguém fazendo, ou de alguma forma deve ter visto, não sei, que quando a água está fervendo e se adiciona, por exemplo, um pouco de sal, a água para de ferver e após alguns instantes ou minutos, ela começa a ferver novamente. Já observaram esse fenômeno, sim ou não? Sim. E por que isso acontece? Por que quando adiciona o sal, a água para de ferver e depois de alguns instantes ela volta a ferver novamente? Por que será? Que mágica é essa? Um outro. Esse aqui já não é tão comum para a gente, mas aqui são equipamentos para fazer a osmose reversa. O que é a osmose reversa? É obter a água potável, ou chamada água doce, a partir da água salgada. É o que acontece, por exemplo, em regiões mais aqui do sertão, digamos assim, do Ceará, ou aqui mesmo no Piauí, ou mesmo próximo da gente, que tem aquela água salobra, aquela água já mais salgada. Já beber, de repente sente aquele gosto mais de sal. Como é que a gente poderia deixar ela mais potável? Fazendo um processo chamado de osmose reversa. Retirar o sal para que fique somente a água, que a gente consiga beber sem ter aquela grande quantidade de sais. Ou ainda, outro fenômeno, tá aí o bacalhau, tá esse peixe que tá aí salgado. O bacalhau geralmente ele aparece na época da Semana Santa, principalmente, é mais comum para a gente nessa época. Então, como é que eles conseguem deixar esse peixe durando tanto tempo? O que eles colocam para que o peixe possa durar tanto tempo? É sal, professor? Isso, sal. E por que eles colocam sal? Por que o sal ele consegue manter esse peixe ou carne do bacalhau, poderia ser também carne de sol, por tanto tempo? O que acontece? Eu esqueci, mas eu sei, mas eu esqueci. Pronto, a gente vai já relembrar mais à frente, tá? Outro. Vocês já observaram que existem alguns condimentos, algumas ervas, né, algumas especiarias, que eles vêm na forma desidratada, tá? Tem alguns comércios que vem desidratado, vem a cebolinha, ou vem, digamos, cerveja já completo, ou vem o manjericão. Já observaram essa formação, ou esses condimentos assim, dessa forma? Essas ervas E finas? professor, Sim. eu acho que, né, o sal ele vai absorver, não sei se não vai absorver, mas vai deixar de ter água lá no peixe, né? E então vai ficar mais difícil dos micro-organismos conseguirem sobreviver naquele ambiente. Exatamente. Muito bem. A gente vai depois aprender a usar alguns termos técnicos, mas é isso mesmo. Quando se coloca o sal,
vai ocorrer a desidratação daquela carne, seja do peixe, ou da carne de boi, ou da carne de qualquer outra carne que a gente for utilizar. E a partir daquela desidratação, vai fazer com que a carne se conserve por mais tempo, já que não vai ter água, não vai ter como o micro-organismo atuar, já que o micro-organismo adora água. Então, se não tem água, ele dificilmente vai conseguir atuar, tá bom? Muito bem. O outro, já observaram que quando a gente quer cozinhar os alimentos de uma forma mais rápida, a gente utiliza panela de pressão? Já sim. Sim, professor. Já se perguntaram por que que a gente utiliza panela de pressão? Assim, claro, a gente sabe para cozinhar mais rápido, mas como é que cozinha mais rápido? Como é que a gente consegue explicar esse cozimento mais rápido na panela de pressão? É porque quanto maior a pressão, menor vai ser o ponto de ebulição da água. Não, maior vai ser, no caso. Porque aí a água vai esquentar mais e vai durar mais tempo naquela temperatura. Isso, vamos só organizar depois, exatamente, mas é isso mesmo, o raciocínio é esse mesmo, a resposta, a gente vai só reorganizar do jeito que você falou, mas está certíssimo, porque dentro da panela de pressão, a pressão vai ser maior, consequentemente, a água ou líquido que estiver ali dentro, ele vai ferver uma temperatura de ebulição maior do que o normal, ou seja, no caso da água, vai ferver uma temperatura de aproximadamente 120 graus Celsius, então os alimentos vão cozinhar bem mais rápido do que se fosse com a panela aberta, uma panela comum, que ferve a 100 graus Celsius. Muito bem. Rapaz, eles estão que estão. Tem mais outro? Tem não. Ou uma animação? Não tem nada, não. Deixa o gráfico por enquanto. Então, primeiro, vamos analisar as mudanças de fase de agregação, tá? Porque todas aquelas perguntas que eu fiz para vocês no slide anterior, a gente vai conseguir responder no decorrer da nossa aula de hoje. Primeiro, a evaporação dos líquidos. Vamos supor que a noite ontem foi chuvosa, você saiu supondo, né, que você foi para a escola, estava tendo aula presencial, foi para a escola e no meio do caminho você encontrou essas poças de água. Quando voltou 12h30 de casa, essas poças de água, uma delas já tinha desaparecido e as outras estavam com quantidade de água bem menor. O que foi que aconteceu com essas poças de água? Para onde foi essa água? Evaporou? Evaporou. Isso, exatamente. Essa é a resposta principal que eu esperava, evaporou. Então, parte da água evaporou. Por que que isso acontece? A evaporação, ela é um processo lento que ocorre na superfície do líquido. Então, algumas moléculas têm velocidade maior do que a outra e conseguem se desprender da superfície e vai para a fase vapor. Então, ela evapora. Então, vamos considerar o seguinte exemplo. Agora já é um pouco mais diferente. Vamos colocar uma coisa mais idealizada. Tem-se esse recipiente aqui no estado inicial, na qual foi colocado água, tá aqui as moléculas de água representativas, não são cores fantasias, no recipiente fechado, e aqui em cima tem vácuo, ou seja, ausência de matéria. Não tem ainda nem vapor, nenhum gás. O que que vai acontecer? Após um certo tempo que aquela água está ali presente, parte daquela água líquida vai passar para a fase de vapor. Ou seja, a velocidade com que a água vai passando para a fase de vapor vai aumentando. Então, a evaporação vai aumentando, 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 aumentando. E sabemos que as moléculas, quando estão nessa fase gasosa, fase vapor, elas estão em alta velocidade. Então, elas vão se chocando com, né, na tampa ou na parede do recipiente e volta a se chocar também novamente com a água líquida. E quando se choca, muitas das vezes ela passa novamente para a fase líquida. É como se ela chegasse a outra molécula. Opa, vem de novo, né? Passa para a fase líquida. E outra passa para a fase vapor. Então, o que eu quero dizer? Que ao passar do tempo, parte das moléculas vão passando para a fase vapor e, ao mesmo tempo, parte das moléculas que estão na fase vapor passa para a fase líquida. Até que chega o momento em que a velocidade da evaporação se torna igual à velocidade da condensação. Ou seja, nesse momento ocorre um equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio está aqui representado por essas duas setas aqui no meio. O que significa dizer esse equilíbrio dinâmico entre as fases? Que se, por exemplo, 10 moléculas de água que estão na fase líquida passarem para a fase de vapor, ao mesmo tempo, 10 moléculas que estão na fase vapor passa para a fase líquida, tá? Então, fica sempre nesse equilíbrio dinâmico entre elas. Pessoal, até aqui, tudo bem? Até aqui, vocês conseguiram compreender?
Porque, pronto, então o que vai acontecer agora? Como já tem vapor ali saturado, Professor, Sim. Peraí, um de cada vez, eu não entendi. explique de novo, por favor. Então, tá ótimo, vamos lá. Vou apagar bem aqui. Aqui desse lado, aqui desse outro aqui. Nossa, que caneta diferente. Ah, aqui em cima. Pronto, vamos lá. A gente vai considerar que esse tem um recipiente inicialmente que contenha água. E sobre a água, aqui vai conter o vácuo, ou seja, não tem ainda nenhum material, seja ele na fase vapor ou seja ele na fase gasosa. É como se tivesse um recipiente fechado, uma garrafa, por exemplo. Com o passar do tempo, aquelas moléculas que estão mais energéticas ali da água na fase líquida vão começar a passar para a fase vapor. Vai passando uma, outra e outra e outra, e de repente várias moléculas passaram para a fase vapor e começaram a ocupar aquele espaço que anteriormente continha vácuo, tá? Que é essa parte aqui de cima. Pronto. Vai chegar um momento em que vai ter uma grande quantidade de moléculas na fase vapor e que eles vão estar em equilíbrio com a fase líquida. Ou seja, vou colocar aqui em cima. Tem-se a água na fase líquida, que vai estar em equilíbrio com a água na fase vapor. O que significa dizer essas duas setas? Que a água líquida está passando para a fase vapor e que a água na fase vapor está passando para a fase líquida. Por isso que uma aponta para a água vapor e uma aponta para a água na fase líquida. Quando ocorre este equilíbrio entre fase líquida e fase vapor, o que que a gente vai conseguir interpretar? O que que a gente vai entender com isso? Que se uma quantidade X de moléculas de água passar da fase líquida para a fase vapor, a mesma quantidade vai passar da fase vapor para a fase líquida, para poder manter esse equilíbrio dinâmico entre as duas fases. Só que lá em cima, lá no vapor, já está muito saturado, ou seja, já tem quantidade de vapor máxima que aquele espaço consegue compor. E o que que isso vai significar? Isso significa dizer que esse vapor, ele vai estar aplicando uma pressão, aqui ó, vai estar aplicando uma pressão em cima do líquido. Então, o vapor está ali aplicando uma pressão em cima daquele líquido. E aquela pressão é chamada de pressão máxima de vapor. Ou seja, quando está em equilíbrio entre a água líquida e a água vapor, aquela pressão que o vapor exerce sobre o líquido, quando está em equilíbrio dinâmico, é chamado de pressão máxima de vapor. Resumindo, a pressão máxima de vapor é a pressão que o vapor exerce sobre o líquido quando eles estão em equilíbrio dinâmico. Mas o que que vai significar essa pressão máxima de vapor? Ela influencia da seguinte forma. Vamos observar aqui neste gráfico, na qual no eixo Y tem-se a pressão máxima de vapor em milímetros de mercúrio, e no eixo X, que é o eixo das abscissas, tem-se a temperatura em graus Celsius. Sabemos que 760 milímetros de mercúrio, vai dar mais ou menos aqui, ó. 760 milímetros de mercúrio corresponde a 1 atm, que é o nível do mar. Então, quando a água está submetida ao nível do mar, ela ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Lembra que a gente aprende que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Lembra disso? Lembra? Sim, prof. Pronto, mas por que é 100 graus Celsius? Agora a gente está explicando por que é 100 graus Celsius. Porque na pressão de 1 atm, ou seja, aquela pressão máxima de vapor que a água exerce, nessa temperatura, corresponde a 100 graus Celsius. Vamos tentar fazer de uma forma mais dinâmica. Vamos supor que a gente queira ferver água. Tá, vamos aqui. Vamos supor que esteja aquecendo, de alguma forma essa água está sendo aquecida. A gente quer ferver a água.
Essa água, ela só vai começar a entrar em ebulição, ou seja, aquelas bolhas de vapor de água, que são características da ebulição, só vão aparecer quando a pressão que... deixa eu botar aqui de outra cor. Só vai começar a aparecer essas bolhas quando a pressão do vapor de água, vou botar aqui, pressão do vapor de água, PSLH2O, ela for igual à pressão atmosférica. For igual à pressão atmosférica. Como é que eu vou colocar aqui do lado? Para eu colocar aqui de novo. Pressão máxima de vapor da água foi igual à pressão atmosférica. Quando isso acontecer, a água ela começa a ferver. E ao nível do mar? Ao nível do mar, isso só vai acontecer quando a temperatura chegar a 100 graus Celsius. É por isso que a gente fala que a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius, porque é nessa temperatura em que a pressão de vapor da água se iguala com a pressão atmosférica a nível do mar, que é 1 atm. E a pressão de vapor, ela depende da temperatura. Observe, quanto maior for aqui a temperatura, maior vai ser também a pressão de vapor. A gente consegue observar isso no gráfico. Pessoal, ficou claro até aqui nessa parte, sim ou não? Ficou, professor. Então, saiu antes do coisando, olha. Pessoal, não olhem, por favor. Olhem para o outro lado. Deixa eu parar bem aqui para vocês não verem. Rapaz, a animação que saiu foi antes da outra. Só um instante. Espera, 1, 2, 3, 4. Aí vem aqui o 5. Esse aqui seria o 6. Esse aqui é o 7. Esse aqui seria o 8, 9. Ok. Agora tá ok. Vamos lá. Então, a ebulição dos líquidos puros. Vamos supor um exemplo da ebulição, já falei no slide anterior, mas vamos passar agora com mais detalhes. Vamos supor que a gente está fervendo a água, tá? Está aqui, o líquido está entrando em ebulição. Só que o líquido só vai entrar em ebulição quando essa pressão que o vapor de água está exercendo, ela for igual à pressão atmosférica. Ou seja, quando a pressão de vapor do líquido for igual à pressão atmosférica. Aí sim a água vai começar a ferver. Então vejamos, como é que a gente pode observar isso? A nível do mar, ou seja, quando a pressão é de 1 atm, o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius, porque essa igualdade de pressão, que é a pressão do vapor da água e da atmosférica, acontece exatamente nessa temperatura. E a gente pode fazer esses dados, podemos observar experimentalmente, através de um gráfico. Novamente, é um gráfico que tem a pressão de vapor em função da temperatura. Observe que na pressão de 1 atm, que é aqui nessa região, ou 760 milímetros de mercúrio, a água ela ferve a 100 graus Celsius. Se porventura, vamos supor que a água seja submetida a uma pressão maior, a uns 1.200 milímetros de mercúrio. Veja, nessa pressão, a gente vai observar que a água vai ferver a uma temperatura maior. Confere, ó. Ou, se submetermos a água a uma pressão de 400 milímetros de mercúrio, a gente vai observar que ela vai entrar em ebulição a uma temperatura mais baixa. Entenderam, pessoal? Sim ou não nessa parte? Nessa etapa? Vou dizer assim, um bem específico, o que eu quero que a gente aprenda nessa parte. Tem-se o gráfico de pressão máxima de vapor em função da temperatura.
Sabemos que a 1 atm a água ferve a 100 graus Celsius. Mas, se a água for submetida a uma pressão maior, tá? Uma pressão mais elevada, mais do que 1 atm, então a água irá ferver a uma temperatura também maior. Esse processo que acontece, por exemplo, na panela de pressão. Tá? Se a panela de pressão, dentro dela, a pressão é maior do que 1 atm, é entre 1,4 e 2 atm. Então, consequentemente, ali dentro, a água vai estar a uma temperatura de aproximadamente 120 graus Celsius, ou seja, vai começar a ferver a uma temperatura maior. Consequentemente, os alimentos irão cozinhar no tempo menor. E agora, se a pressão na qual a água for submetida, se for menor que 1 atm, o que vai acontecer com a temperatura de ebulição da água? Vamos pegar, como exemplo, o Monte Everest. Tenho certeza que todos vocês já foram lá no Monte Everest. Eu também já fui no Monte Everest. Que fica a uma altitude de 8.850 metros. E lá em cima, lá no Monte Everest, a água, ela ferve a uma temperatura de 70 graus Celsius. Ou seja, ela ferve numa temperatura menor. Tá, agora a gente pode fazer essa comparação. Professor, eu sei que ao nível do mar, a água, que é 1 atm, a água ferve a 100 graus Celsius. Se a pressão for maior, a temperatura de ebulição também vai ser maior. Mas se a pressão for menor, a temperatura de ebulição também vai ser menor. Agora eu coloco para vocês. Se, porventura, fôssemos fazer um experimento, deixa eu ver aqui quem está lá. Vamos supor que o Jadson Davi esteja lá no Monte Everest. Ele vai colocar para cozinhar um alimento. Temperatura ambiente, assim, temperatura ambiente, na panela normal, panela aberta. E a Fernanda Ingrid, ela está a nível do mar, vamos supor que ela esteja lá em Luiz Correia, e também vai colocar para ferver, para cozinhar alguns alimentos. É a mesma quantidade de alimento, é a mesma quantidade de água, digamos assim, a panela muito semelhante, e a boca do fogão, vamos supor que seja a mesma. O alimento, ele vai cozinhar mais rápido lá com a Ingrid ou com o Davi? Lembrando, a nível do mar, a temperatura é de 100 graus Celsius. Lá no Monte Everest, a temperatura de ebulição da água é de 70 graus Celsius. Onde os alimentos vão cozinhar mais rápido? Com a Ingrid, Por quê? por conta da temperatura ela aumenta mais rápido, ela ferve mais, então o alimento vai ser cozinhado mais rápido. Isso, exatamente. Por isso que os alpinistas, quando eles vão subir o Monte Everest, levam alimentos que sejam mais fáceis de cozinhar, mais rápido. Porque se ele for esperar um alimento, vamos supor, que cozinhar as verduras lá, sei lá, cenoura, beterraba, ou que mais? Qualquer outro alimento, na temperatura de 70 graus Celsius, vai demorar muito, 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 muito. Ele vai perder muito tempo naquele momento. Então, ele leva sempre os alimentos que sejam mais fáceis de fazer, mais rápido ali de cozinhar, e assim se alimentar e continuar a sua jornada. Então, quanto menor for a temperatura, mais demorado vai ser o cozimento dos alimentos. E o congelamento dos líquidos puros? Bem, a nível do mar, a água, ela congela a 0 graus Celsius. Então, tal quando a gente coloca uma garrafa com água, ou então aquelas formas de gelo no congelador, quando dá em torno de mais ou menos 0 graus Celsius, a água vai começar a congelar. Significa dizer que está na temperatura já de 0 graus Celsius. O que a gente pode observar graficamente? Que esses dados são experimentais, tá, pessoal? Então, vejamos. Em função da pressão, a temperatura de congelamento praticamente não varia. A gente observa que está praticamente uma reta vertical, ó. Então, quanto maior for a pressão, a variação da temperatura praticamente não ocorre. Então, isso já não funciona muito bem a relação entre pressão e ponto de congelamento. Agora, juntando os gráficos que vimos anteriormente, podemos dar origem a um único, que é chamado de diagrama de fases. O que é um diagrama de fases?
O diagrama de fase é um diagrama, ou então um gráfico, que mostra as fases de agregação de uma substância e que mostra ainda as curvas de mudanças de fase. Por exemplo, vamos observar agora um diagrama de fases para a água, porque cada substância tem um diagrama característico. Observamos que tem a pressão em função da temperatura em graus Celsius. E nesse diagrama tem 3 regiões distintas e interessantes. Tudo que está aqui do lado esquerdo, na cor azul, tem-se a água na fase sólida. Nessa região aqui em verde, aqui acima, tem-se a água na fase líquida. E aqui embaixo, na região amarelo, laranja claro, não sei, tem-se a água na fase vapor. Então, são 3 regiões que mostram as fases de agregação da água. O que a gente pode observar ainda? Que tem-se umas curvas ou retas que separam essas fases. Aqui separa o gelo da água líquida, aqui representado aqui por B. Essa reta é chamada de curva de fusão ou curva de congelamento. Como é que a gente vai saber que é de fusão ou quando é de congelamento? Bem, se a água estiver passando da fase sólida para a fase líquida, ou seja, ocorrendo a fusão, então essa curva é chamada de curva de fusão. Se a água estiver passando da fase líquida para a fase sólida, ocorrendo a solidificação, então essa é chamada curva de congelamento ou curva de solidificação. De forma análoga, podemos ver com as demais curvas, tá? Outra parte interessante do diagrama de fases é exatamente esse ponto bem aqui, ó, representado pela letra T. Esse ponto é chamado de ponto triplo. E nesse ponto ocorre o equilíbrio entre as 3 fases de agregação, a fase sólida, a fase líquida e a fase vapor. Ou seja, no ponto triplo existem as 3 fases de agregação simultaneamente. Para a água, esse ponto triplo, ele ocorre quando a pressão é de 4,579 milímetros de mercúrio e a temperatura na qual a água está submetida é de 0,098 graus Celsius. Então, nessas condições de pressão e temperatura, a água existe nas 3 fases de agregações simultaneamente. Interessante, né? Geralmente a gente conhece somente uma fase por vez, ou 2 no máximo, mas sim, ocorre em condições bem específicas as 3 fases simultâneas. Alguma dúvida no diagrama de fases? O diagrama de fases é uma forma de a gente revisar, a gente rever que existe esse diagrama, que tem um ponto triplo, que a gente pode visualizar as mudanças de fase de uma e outra, e assim sucessivamente. Eu não dei tanto detalhe com ele, porque a gente já viu, não foi no ano passado? Pessoal? Sim. Então, nós vamos praticar aqui alguns exercícios, ver se a gente conseguiu realmente fixar essa primeira etapa. Primeira questão. O gráfico abaixo mostra a variação da pressão de vapor de algumas substâncias, que é o PV, pressão de vapor, em milímetro de mercúrio, no eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Em relação à temperatura em graus Celsius, no eixo das abscissas, que é o eixo X, tá? Que é a temperatura em graus Celsius. A gente observa que tem 5 linhas, 5 curvas que representam 5 substâncias. Então, tem esse em vermelho a substância 1, em azul a substância 2, verde a substância 3, roxa a substância 4 e amarelo a substância 5. Ele pergunta, qual entre essas substâncias é a mais volátil? Como é que a gente vai raciocinar para fazer essa questão? Se alguém tem uma ideia? Qual dessas é mais volátil? A 1, 2, 3, 4 ou 5? Para a gente saber qual é mais volátil, a gente pode fazer da seguinte forma. Podemos escolher uma pressão qualquer, e a partir daí, a gente observar o ponto de ebulição de cada uma delas.
Vamos lá, vamos supor que seja aqui na 30 milímetros, 300 milímetros de mercúrio. Aqui, 300 milímetros de mercúrio. Vamos passar aqui uma reta. Suponha que esteja reta. A temperatura de ebulição da substância 1 é de um pouco mais, não, um pouco mais não, tá aqui, é em 20 graus Celsius. Não, peraí, tá bem aqui, abaixo de 20. Não, tá aqui uns 18 graus Celsius mais ou menos. Da substância 2, a gente observa que é um pouco acima de 20 graus Celsius. Da substância 3, está na coloração verde, já é um pouco mais próximo aqui dos 40. A substância roxa já dá aqui em torno dos 60. E a substância amarela, a temperatura de ebulição é em torno de 80 graus Celsius. Qual deles tem menor temperatura de ebulição? Um, dois, três, quatro ou cinco? Qual tem menor temperatura de ebulição, pessoal? Quatro? Olha aqui, olha, tá aqui em vermelho, olha. Temos 18 graus Celsius, mais ou menos. A substância 2 está em torno de uns 25. Da substância 3, aproximadamente 40. Vou botar aqui 18. Tá aqui 25, 40. Da substância 4, aproximadamente 60. E da substância 5, aproximadamente 80. Então, qual dessas... Isso, a 1. Então, se a substância 1 tem menor temperatura de ebulição, significa dizer que ela é a mais volátil. Tá? Quanto menor a temperatura de ebulição, maior vai ser a volatilidade, ou seja, mais volátil é a substância. A resposta correta vai ser a letra A. Tá? Alguma dúvida, minhas meninas, até aqui? Não, professor. Vamos então passar para uma segunda questão, para a gente ver se a gente conseguir realmente fixar essa parte. A pressão atmosférica, ela varia com a altitude. Como a pressão atmosférica corresponde ao peso da coluna de ar sobre a área correspondente, ao subirmos do nível do mar para um local montanhoso, o peso da coluna de ar e a pressão atmosférica diminuem. Observe o gráfico. Tem aqui o nível do mar, que é no Rio de Janeiro, depois passa para São Paulo, Brasília, até chegar em Cidade do México, que apresenta a maior altitude. Letra A. Comparando-se o ponto de ebulição da água em São Paulo e na Cidade do México, onde ela é maior. Ele quer fazer a comparativa do ponto de ebulição da água, temperatura de ebulição. Ela é maior em São Paulo ou ela vai ser maior na Cidade do México? Eu acho que em São Paulo. Letra B, justifique. Por que você acha que é São Paulo? Porque está mais próximo do nível do mar. Isso, podemos justificar exatamente, porque está mais próximo do nível do mar. Mas quando a gente compara aqui a Cidade do México, principalmente a Cidade do México com São Paulo, o que a gente observa? O peso da coluna de ar é maior. Que o quê? O peso da coluna de ar. E a pressão atmosférica vai diminuir. Então, aqui é o nível aqui na Cidade do México, a altitude é maior, de 2.240 metros. O que significa dizer que a pressão atmosférica aqui, ela vai ser menor. Já aqui em São Paulo, como a altitude é de 750 metros, então significa dizer que a pressão atmosférica aqui vai ser maior do que da Cidade do México. Sendo assim, com a pressão atmosférica é maior em São Paulo, a temperatura de ebulição da água também vai ser maior em
São Paulo. Lembra que a gente viu nos gráficos anteriores? Lembra que a gente viu o gráfico? Que era a pressão em função da temperatura. Vimos que é mais ou menos assim, ó, nesse sentido. O que significa dizer? Quanto maior for a pressão, maior vai ser a temperatura de ebulição. Não foi isso? Foi ou não foi, pessoal? Quanto maior a pressão, maior vai ser a temperatura de ebulição. Confere? Confere. Agora vamos fazer outra analogia. Vamos lá fazer uma outra comparação. Quanto maior for a altitude, vejam bem, menor vai ser a pressão atmosférica. Gravem isso, por favor. E menor vai ser a temperatura de ebulição. Tá? Quanto maior for a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica, menor vai ser a temperatura de ebulição. Entendido, meninos e meninas? Alguma dúvida? Não, professor. Então, continuando. Vamos passar agora para os efeitos coligativos. Agora sim, vamos passar para as propriedades coligativas, os efeitos coligativos de fato. Vamos lá. Quais são os efeitos coligativos? Existem esses 4. O abaixamento da pressão de vapor do líquido na solução, que é chamado de tonoscopia. O aumento do ponto de ebulição do líquido na solução, que é chamado de ebulioscopia. O abaixamento do ponto de congelamento, que é chamado de crioscopia. E ainda existe o aumento da pressão osmótica do solvente em direção à solução mais concentrada, que é chamado de osmoscopia. Calme-se, tá? A gente vê esses termos assim bastante diferentes, bastante distintos, mas a gente vai ver cada um deles com calma e ainda observar que a gente pratica isso no cotidiano e a gente nunca percebeu. Vejamos o primeiro, a tonoscopia. A tonoscopia refere-se à diminuição da pressão de vapor de um líquido ocasionado pela dissolução de um soluto não volátil. O que seria um soluto não volátil? É exatamente aquele soluto que ele não tem a facilidade de passar para a fase vapor. Exemplo, a sacarose, que é o açúcar comum, ou então o cloreto de sódio, que é o sal que a gente contém em casa, que é o sal de cozinha, entre outros. Vejamos. A pressão de vapor, ela depende ou independe de 3 fatores principais. Veja, o primeiro, ela independe da quantidade de líquido nem do espaço ocupado pelo vapor. O que isso quer dizer? Se a gente for considerar esses 3 recipientes, cada um deles contendo água e ainda a mesma temperatura, nós vamos observar que a pressão de vapor da água nesse recipiente 1 é igual à pressão de vapor no recipiente 2, que é igual à pressão de vapor no recipiente 3. Ou seja, embora que no recipiente 1 tenha um espaço, ou não vou mudar para coisa, né? Vou botar assim mesmo. Tem um espaço maior para caber mais vapor do que no recipiente 2, do que no recipiente 1, a pressão de vapor vai ser o mesmo, ou seja, não vai depender da quantidade de líquido e não depende da quantidade do espaço que o vapor ocupa. Um outro fator interessante é que a pressão de vapor, ela depende da natureza do líquido. O que seria essa natureza do líquido? Depende das forças intermoleculares que estão atuando naquela substância. Lembrando, existem as forças intermoleculares, ligação de hidrogênio, de polo e de polo induzido. Note, tem-se aqui um gráfico de pressão de vapor, somente pressão, em função da temperatura que está em grau Celsius. E aqui tem 4 curvas. Tem esse do éter dietílico, a da propanona, que é a acetona que a gente encontra no comércio, tem do álcool etílico, que é o mesmo etanol, etanol hidratado, e a última tem-se a água. Tá? Essas 4 substâncias, então são essas 4 curvas distintas. O que a gente vai observar? Que dentre essas 4, presta atenção, que aqui pode cair em alguma questão, tá? Presta atenção. Muitas questões vestibulares trazem isso. Tem essas 4 curvas. A água, vou mudar até aqui a cor. A água,
é a substância menos volátil. E o éter dietílico é a substância mais volátil. Você se pergunta, professor, mas como é que eu vou saber disso só olhando para este gráfico? Pela seguinte forma, boa pergunta, Adelane. Seguinte, vamos marcar uma pressão qualquer e imaginar que essa pressão seja a mesma para todas as substâncias. Aqui no caso, foi 760 milímetros de mercúrio ou 1 atm. Aí, consideramos a mesma pressão para todas as substâncias. Vamos analisar a temperatura de ebulição de cada uma delas nessa mesma pressão. Do éter dietílico, olha a temperatura de ebulição dele. 34,6 graus Celsius. Da propanona, temperatura de ebulição, 56,5 graus Celsius. Do álcool etílico, 78,4 graus Celsius. E da água, 100 graus Celsius. Qual dessas substâncias tem menor temperatura de ebulição? Ah, que tá de verde claro, professor. Isso, verde claro, que é o éter dietílico. Então, o éter dietílico vai ser a substância mais volátil exatamente por isso, porque apresenta menor temperatura de ebulição. Então, quanto menor for a temperatura de ebulição, mais volátil é a substância. Tá? Então, vamos ter que aprender isso aqui, tá? Quanto menor a temperatura de ebulição, mais volátil é a substância. Só que a gente tem que fazer essa comparação mantendo a mesma pressão para todas as substâncias. Alguma dúvida até aqui? Não, nenhum. Passando para o outro. A pressão de vapor, ela depende da temperatura. Já vimos isso nos slides anteriores, mas vamos olhar aqui novamente um gráfico. Ixi, ficou em cima nada não. Vamos olhar aqui o gráfico para água pura. O que a gente observa? Que essa curva ela é ascendente. Ou seja, à medida que a temperatura aumenta, a gente observa que a pressão de vapor também vai aumentando. Ó. Então, isso significa dizer que a pressão de vapor depende da temperatura. Alguma dúvida? Não. Foi tão rápido essa parte, né? Continuando. Vamos, por exemplo, vamos considerar dois recipientes. Um contendo água, que é este primeiro, e o outro contendo água mais cloreto de sódio. Vocês lembram que eu perguntei lá nos primeiros slides por que quando a gente acrescentava sal na água fervente, ela parava de ferver, depois voltava, depois de alguns instantes a ferver? Lembram? Lembro. Pronto, a gente vai já começar a explicar a partir disso. Olha só, olha aqui. Esse aqui é o solvente, que é a água, que está fervendo. Olha a quantidade de vapor, tá? A gente não consegue ver o vapor assim dessa forma, a gente está botando de forma quantitativa só para ilustrar. Essas bolinhas azuis representam o vapor de água. Tá? Vapor de água, olha o tanto. Quando se adiciona um sal, que é o cloreto de sódio, na água fervente, o que acontece? O sal, ele vai prender, digamos assim, entre aspas, vai prender as moléculas de água. Ou seja, vai fazer com que as forças termomoleculares ali sejam mais intensas. E essa intensificação das forças intermoleculares vai fazer com que a água pare de ferver por um instante. Parou, porque ali as moléculas não conseguem mais sair com mais facilidade. Elas estão presas pela essa atração elétrica entre os íons e as moléculas de água. Mas, com o passar do tempo, houve mais aquecimento e agora as moléculas começam a escapar com mais facilidade de novo. Ou seja, começa a romper essa nova força intermolecular. Por isso que a água começa a ferver posteriormente. E outra forma que a gente pode explicar. Quando se acrescenta o soluto, tá, na solução, a pressão de vapor do solvente ela vai ser menor.
Tá? Por isso que a água também para de ferver. Explicando em termos de tonoscopia, em termos de pressão. Quando se adiciona o sal na água fervente, a pressão de vapor diminui. Tá? E a pressão de vapor diminuindo, a água vai parar de ferver. Graficamente, como é que a gente pode observar isso? Professor, Sim. então quanto maior for a temperatura, mais difícil vai ficar para o sal, entre aspas, prender, né? As moléculas de água. Não, assim, a temperatura só vai aumentar exatamente porque foi adicionado o sal. Porque intensificou. Vamos voltando aqui. Somente a água. Quando está somente a água, a força termomolecular que está predominante são as ligações de hidrogênio. Certo? Certo. Muito bem. Quando se adiciona o sal, por exemplo, cloreto de sódio, deixa eu desenhar aqui embaixo. Eu não lembro se eu coloquei a imagem aqui de baixo. Vou colocar bem aqui em cima. Quando se coloca o cloreto de sódio na água, vai separar os íons Na+, e os íons Cl-. Confere? Confere. E esses íons, eles vão estar lá no meio com a água. E aí, o que vai ocorrer? Uma atração, ou seja, uma intensificação da atração entre as moléculas de água e os íons. O oxigênio, ele vai ficar voltado para o íon de sódio. E, ao mesmo tempo, aqui no íon cloreto, os hidrogênios, eles vão ficar voltados para os íons de cloro. Ou seja, aqui vai ter a força termomolecular também atuando, que vai ser íon de polo, vai ter outra força ali atuando, e vai intensificar, então, as forças termomoleculares. Se essas forças termomoleculares forem intensificadas, ou seja, estão mais fortes, vai precisar de quê? De mais energia para serem rompidas, confere? Confere. Então, se precisa de mais energia, o que vai acontecer? A temperatura de ebulição da água vai aumentar. Ao invés de ser 100 graus Celsius, ela vai passar a ser 110, 120, 130, ou seja, uma temperatura com que consiga romper. Por isso que a temperatura de ebulição da água na solução, ela vai aumentar, porque vai intensificar as forças entre as moléculas e os íons, e aí vai precisar de mais energia. Ficou mais claro assim? Ficou melhor? Ficou, professor. Obrigada. Pronto, por nada. Então, vamos lá, vamos seguindo. Agora, com relação somente à pressão. Vamos considerar que a temperatura seja a mesma, permaneça constante. Ih, nessa reta aqui, né? Ih, foi piorar. Vou botar aqui, ó. Cortando. Voltando. Vamos supor que a temperatura seja mantida constante e 100 graus Celsius. O que a gente vai observar? Que quando o solvente ele está puro, ou seja, não foi acrescentado nada de soluto, a pressão de vapor é de 760 milímetros de mercúrio. Mas, quando é adicionado o sal na água, a pressão de vapor do solvente vai diminuir. E, neste caso, experimentalmente, reduziu para 600 milímetros de mercúrio. Ou então, da tonoscopia, o que eu quero que vocês compreendam? Que quando se adiciona um soluto não volátil, a pressão de vapor diminui. Tá? É isso que eu quero que vocês fixem na mente. Com a adição, vou botar aqui embaixo, onde é que eu volto? A adição de um soluto não volátil na tonoscopia, não volátil, diminui a pressão de vapor. Pronto, isso que eu quero que vocês compreendam na tonoscopia. Adicionou um soluto não volátil, a pressão do solvente, a pressão de vapor do solvente diminui. Entendido, meninos e meninas? Sim. Esses gráficos, pessoal, vamos salvando também, depois eu vou colocar os slides comentados, do jeito que está aqui, porque muitas questões que vocês foram vão observar, tem muitos gráficos, então é interessante a gente saber como é que faz a interpretação dos gráficos. Agora, a ebulioscopia, como o nome já está sugerindo,
ela estuda o aumento do ponto de ebulição do solvente causado pela adição de um soluto não volátil. Vamos considerar inicialmente 3 recipientes contendo água e todos eles estão submetidos à pressão de 1 atm. Então, tem aí o recipiente 1, o recipiente 2 e o recipiente 3. O recipiente 1 está na temperatura T1, o recipiente 2 está na temperatura T2, que é maior do que T1, e no recipiente 3 está na temperatura T3, que é maior do que T2. Resumindo, a temperatura do recipiente 3 é maior do que do 2, que é maior do que o do 1. E como é que a gente vai observar isso? A gente vai observar exatamente pela quantidade de vapor que está sendo formado. Note que aqui no recipiente 1 tem algumas moléculas de água na fase vapor. Comparado com o recipiente 2, note que no recipiente 2 já tem mais. Significa dizer, então, que a temperatura dele é maior que do 1. Quando a gente olha o recipiente 3, olha o tanto de moléculas de água que está sendo, né, que está na fase vapor. Tem muitas. Então, significa dizer que aqui a temperatura está maior. Ok. Então, vejamos. A gente pode concluir que quanto maior, por esse experimento, que quanto maior for a temperatura, maior vai ser a agitação das moléculas, consequentemente, maior vai ser a pressão de vapor. Lembram? Novamente, está aí, ó, da água que está fervendo, adicionando sal. Então, quando for adicionado sal, a temperatura de ebulição da água vai ser maior do que 100 graus Celsius. Depois, quanto à pressão máxima de vapor e a ebulição? A gente pode fazer essa comparação com uma certa quantidade de soluto não volátil. Nesse caso, a gente vai utilizar a sacarose, que é o açúcar comum, e comparar com o efeito que ele faz na temperatura de ebulição da água. Então, nessa primeira coluna, que é a coluna aqui da esquerda, a gente nota que vai ter a quantidade de açúcar que vai ser adicionado em 1 kg de água. E aqui do lado direito, a comparação do aumento da temperatura de ebulição. Vamos lá ver cada um, vamos por parte. A água pura, ela ferve a 100 graus Celsius, isso a nível do mar. Se for adicionado a 1 kg de água fervente 3,42 gramas de açúcar, observe que a temperatura da água agora ela vai ser um pouco maior, vai ser de 100,01 graus Celsius. Se for adicionado agora 17,1 grama de açúcar em 1 kg de água fervendo, a gente observa que a temperatura de ebulição da água agora já vai ser 100,03 graus Celsius. Se fossem adicionados 34,2 gramas de açúcar, a temperatura de ebulição da água agora seria 100,05 graus Celsius. O que a gente vai observando? Que à medida que vai sendo adicionado um soluto na água, vai aumentando a temperatura de ebulição. Até chegar no último, se fosse 171 gramas de açúcar, olha aí qual seria a nova temperatura de ebulição da água, 100,26 graus Celsius. Então, a gente consegue observar que graficamente, quando for adicionado um soluto, aumenta a temperatura de ebulição do solvente. Veja, pessoal, é o último gráfico, tá? Só para a gente encerrar aqui. Considerando a pressão constante, a pressão é a mesma para a ocasião, note que a água ela está fervendo inicialmente a uma temperatura T2, considerando que seja de 100 graus Celsius. Quando se adiciona um soluto, note que a temperatura de ebulição da água agora vai ser maior do que 100 graus Celsius. Isso vai depender da quantidade de soluto que foi ser adicionado, como a gente viu aqui na tabela. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Algum questionamento? Algo que queira discutir? Não, professor. Bem sim, me encerrou 12 horas e 1 minuto. Vamos só ver essa crioscopia primeiro para encerrar. A crioscopia ela estuda o abaixamento da solidificação do solvente causado pela adição de um soluto não
volátil. Apesar desse conceito imenso, a gente vai utilizar agora em termos práticos. Vocês já viram alguém colocando, por exemplo, quer gelar alguma bebida, seja refrigerante, seja um suco, coloca gelo lá no isopor, coloca a bebida e adiciona sal por cima do gelo? Já viram isso? Eu já vi, professor, uma vez. Pronto, somente um estudante, quem mais? Mas por que é adicionado o sal em cima do gelo? Já se perguntou por quê que eles adicionaram? Não sei, mas eu acho que deve retardar, não é o derretimento do gelo, algo assim. Vamos nesse ritmo. O que acontece? Quando é colocado o sal ali em cima do gelo, vai diminuir a temperatura difusão, diminuir o ponto de solidificação da água. Ou seja, ao invés de ser 0 graus Celsius, pode ser -1, -2, -3. Então, vai fazer com que a temperatura ali naquele recipiente esteja abaixo de 0. E a temperatura estando abaixo de 0 vai conseguir refrigerar, ou seja, vai conseguir gelar mais rápido aquelas bebidas. É isso que acontece. Adiciona o sal no gelo, reduz a temperatura de solidificação para a temperatura abaixo de 0 e por isso que vão conseguir gelar mais rápido. Então, veja, por exemplo, nos países que nevam bastante, inclusive aqui mesmo em Periperi, a gente viu no inverno passado que nevou muito e ficou ocupando a neve na pista. E o que aconteceu? Passaram no trator e logo em seguida começaram a adicionar sal. Por que adicionar sal na neve? Porque, como eu disse, novamente, diminui a temperatura de solidificação da água, então o gelo vai derreter. Por que vai derreter? Porque a temperatura agora não é mais 0, está abaixo de 0. Então tende a derreter. E os sal que são utilizados, olha aí na rua, ó, cheio de neve. Os sal que são utilizados pode ser o cloreto de sódio ou então o cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio ele é mais eficiente porque a dissolução dele é bastante isotérmico. Então ele é mais eficiente que o cloreto de sódio. E daí, agora voltando para a questão lá do gelo, que eu perguntei no início lá dos slides. Por que a água ali do mar está líquida ao redor desses blocos imensos de gelo? Porque na água do mar contém bastante sais dissolvidos. Então, quando parte da água começa a congelar, a concentração de sais lá na água do mar vai aumentando. E se a concentração de sais vão aumentando, então significa dizer que... Alguém está querendo entrar. Significa dizer que para congelar aquela água do mar tem que ser uma temperatura abaixo de 0, -5, -6, -7, -30, menos alguma coisa, mas não vai conseguir congelar nunca, devido à presença dos sais. Então, por isso que sempre tem água ao redor daqueles gelos, porque a temperatura nunca vai ser suficiente para congelar a água salgada, devido à presença dos sais. Muito bem, pessoal, aqui era o que eu ia falar, mas aí já passou, vamos encerrar nossa aula, tá? Já são mais de 12 horas. Vou ver se eu consigo gravar bem rápido essa parte final que está faltando, da osmose, e deixar na nossa sala de aula. A da osmose era a parte mais interessante que ia chegar, ó, que é hoje esses momentos que a gente coloca, nossa mãe fala, meu filho, coloque o sal aí em cima da salada, passa alguns minutos, tá tudo murcho, o alface murchou, o tomate está ali meio que sem água, né? Então, já seria uma parte bastante interessante. Mas vejamos. Para a apresentação. Então, meninas, olha, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje no nosso encontro, na nossa aula, tá? Espero que tenha gostado. Eu vou tentar gravar até amanhã, já deixar salvo duas videoaulas, uma finalizando a parte do conteúdo e a outra com resolução de exercício, para deixar bem mais prático. Então, eu espero que vocês assistam. E na semana que vem, eu queria saber qual o melhor horário que a gente